Alô, alô, tá no ar mais um Território Entrevista. Celso Oliveira, mais uma vez aqui, fazia tempo que eu não apresentava um episódio do nosso show aqui, que teve mudanças, né? Mas essa semana estou aqui com um contribuinte muito importante do Território MLS, Gustavo Maranhão. E aí, Gustavo, tudo bem? Fala, Celso, tudo bem? É um prazer enorme falar com você. É a primeira vez que a gente está conversando de uma maneira assim, por vídeo, sempre contato muito pelo WhatsApp para falar sobre o trabalho, sobre o futebol, sobre o MLS e o nosso Inter Miami, que a gente vai falar muito hoje nesse vídeo. E agradecer pela oportunidade. Eu estou muito contente de poder hoje fazer parte aqui do Território Entrevista. E bora falar muito que tem assunto até demais, porque foi um ano que, apesar de ter sido cortado um pouco recente, foi precoce, ainda tem muita coisa legal para falar do Inter Miami. Mas obrigado demais pelo convite, Celso. Beleza. Isso é um novo formato que a gente terá aqui. Estava conversando com o Gustavo em off aqui antes de entrar no ar. Muitas conversas, muitos mais diálogos, não só com os jogadores, né, que sempre fizemos, mas também com os integrantes internos da nossa equipe, que trazem muita sabedoria e, obviamente, experiência em cobrindo as equipes da Major League Soccer. Eu aqui em Los Angeles, o Gustavo lá em São Paulo, e vai falar para a gente, como ele falou, do Inter Miami, a equipe de Lionel Messi e Suárez e Jordi Alba e tantos outros, para falar exatamente o que aconteceu. Faremos uma retrospectiva, né, do que aconteceu diante do ano, né, diante das competições que eles jogaram e, obviamente, das estrelas da equipe, né, Gustavo? Não só falaremos de Lionel Messi, mas também do futuro, né, talvez de Suárez. Há muitas notícias e rumores saindo aqui com a temporada da Major League Soccer acabando, né, e definitivamente terminada para o Inter Miami. Mas, Gustavo, antes de a gente entrar nesse assunto, fala um pouco para a gente, né, quem você é, né? A gente se encontrou, para quem não sabe, o Gustavo tinha escrito um grande artigo sobre o Inter Miami e começamos a conversar, mas eu sei que você faz muito mais, né, do que a cobertura para o território, então conta para a gente um pouco da sua rotina, do que você faz aí, do jornalismo que você faz e seu envolvimento com o futebol. Bom, eu digo que o futebol ele saiu de uma paixão para ser o meu ganha-pão, né? Até rimou, não fazia ideia de que ia se tornar algo tão grande. Bom, vamos começar pelo começo. Eu sou formado em jornalismo pela Faculdade das Américas, a FAM, e hoje eu trabalho na Rádio CBN. Eu sou produtor da rádio. Hoje eu trabalho diretamente com todos os jogos dos 4 grandes de São Paulo, então sendo eles Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o Santos. Cubro também a seleção brasileira lá na rádio. E a gente vai desde paulista até brasileiro e as grandes copas que nós temos aqui no continente sul-americano, que são as Copas Libertadores e a Copa Sul-Americana. Basicamente é isso que eu faço lá na rádio. Eu produzo e faço de vez em quando o Santos em algumas partes da rádio, alguns momentos, algumas jornadas esportivas. No mais, eu tenho o prazer aqui de cobrir o Inter Miami, que foi um desafio enorme para poder conhecer a MLS, que até então eu não conhecia, só de nome. E também eu sou redator, eu faço trabalhos em algumas agências aqui de São Paulo, também fora do estado, né? Em algumas cidades do interior também. E eu sou apaixonado por futebol. Você pode ver que eu estou com uma camisa aqui da Juventus, eu sou um colecionador, eu amo futebol. Eu assisto desde criança times que nem de longe, nem de perto eram também o meu clube do coração. Então eu sempre gostei de assistir jogos do Nordeste, jogos do Sul. Não necessariamente era o meu time, mas o futebol eu fiz dele a minha paixão e, de novo, o meu ganha-pão. Então eu gosto de falar para o Celso, para todo mundo que conversa comigo, o quanto que eu me apaixono pelos números, pelas partidas. E aí eu acabei conhecendo a MLS muito por conta do território, muito por conta do que o Celso veio me apresentar do projeto do Inter Miami, que era um projeto muito ambicioso, né? A gente que acompanha, a gente sabe todo o investimento que o Inter Miami fez e que tinha-se toda essa ideia de ser campeão apesar de ser um clube muito, muito recente, de ser campeão o mais rápido possível. E foi a partir do território MLS que eu acabei conhecendo a MLS e me aprofundando no Inter Miami, Celso. Muito legal, né? O interessante é você falar que antes, né, desse ano você não tinha tido contato com a Major League Soccer, que não é uma surpresa, né? Poucas pessoas tinham um vínculo com a liga antes dela entrar, né, dentro de um sistema pay-per-view da Apple, que dificulta mais ainda, né, a visualização, né, dos jogos, talvez, para vocês aí no Brasil. Mas, obviamente, a chegada de Lionel Messi mudou, né, o panorama e a visão, né, das pessoas, e o Inter Miami
ficou sendo essa equipe que aí no Brasil, né, baseado nos números que eu vejo, é a mais seguida, né, pelos brasileiros, e você tem feito a cobertura da equipe justamente para suprir essa necessidade, porque os brasileiros querem saber como a equipe foi, né, como foram diante das competições do calendário norte-americano, que não é fácil, talvez, para o brasileiro entender, e você teve essa oportunidade de seguir a equipe diante desse ano. E começou, obviamente, cedo para o Inter Miami, que, pelo fato de ter ido muito bem, e sido campeão o ano passado, se qualificou, né, para o torneio da CONCACAF, né, intercontinental. Então, o calendário deles começou muito cedo, mas, obviamente, a carga de jogos foi mais alta do que outras equipes da MLS. Então, conta para nós como se desenvolveu a temporada da equipe, né, desde esse começo, onde havia muitas expectativas, né, na reunião de Messi com Suárez, e também, né, do que eles enfrentaram nos torneios interregionais e também, né, no torneio de meio ano, né, a Leagues Cup, que falamos um pouco mais dela. Mas conta um pouco para a gente como se desenvolveu a temporada do grande Inter Miami, os rosados, como você sempre chama eles nos seus artigos. Eu adoro chamar ele de os camisas rosas. A primeira vez que eu li... Camisas rosas, isso. A primeira vez que eu li, eu me apaixonei, eu falei, nossa, que baita nome. Todo jogo que eu faço, toda matéria, eu faço questão de colocar esse apelido deles. Mas é curioso, Celso, porque foi bem o que você disse, a Liga, ela não é tão desenvolvida na questão do knowledge, né? A galera não sabe muito sobre a existência da Liga, ainda mais em países que estão distantes. Os Estados Unidos nunca foi uma grande potência no futebol mundial, né? Se fala muito do Brasil, da Argentina, dos gigantes europeus, mas os Estados Unidos sempre ficou ali mais no cantinho, quase que esquecido por grande parte da galera que ama esse mundo da bola, né? E, assim, bem atrás do México mesmo. Totalmente, muito atrás do México. E a Libertadores muito ajudou, né? Vou até trazer um pouco aqui, eu vou demorar um pouquinho para falar sobre a Liga, sobre como foi o Inter Miami, porque eu acho que é importante frisar para a galera que está nos assistindo e que vai nos assistir. A Liga, ela apostou muito nas grandes estrelas. O Miami foi o grande exemplo disso, ao meu ver, do ano passado para cá. Trazer o Messi foi um boom, foi algo que, assim, eu estava conversando com meu pai no dia que o Messi resolveu ir para os Estados Unidos, e meu pai comparou a ida do Messi, a ida do Pelé para o New York Cosmos, em 1974. E ali eu entendi, de fato, o peso que tinha o Messi a chegar no país norte-americano. Pô, você está querendo comparar o Pelé, que chegou no Cosmos na década de 70, com o Messi agora no Miami? Ali eu acho que eu consegui colocar numa balança para a minha geração, que é dos anos 90 em diante, o quão grandioso e quão ambicioso foi David Beckham a chamar o Messi para o time. E ajudou também muito ao fato de que, pelo Messi estar ali, por ele ser um grande líder, por ele ser o cara mais conhecido hoje da Liga, ter pego alguns remanescentes daquele Barcelona que a gente se acostumou a assistir e apaixonadamente ver brilharem nos gramados europeus, ajudou também muito a difundir a Liga. Eu acho que é importante colocar que não foi só o Messi, mas também chamar aquela base do Barcelona que foi campeã da Champions, foi campeã do mundo, para poder também chamar essa atenção. E tem um fator que é o Luis Suárez. Luis Suárez, há pouco tempo atrás, estava aqui no Brasil jogando os campeonatos locais. Pela camisa do Grêmio, fez um bom ano, apesar de ele sempre reclamar do joelho, ele foi um dos artilheiros do Brasileirão Série A, ele fez uma boa Libertadores pelo Grêmio. É verdade, não foi campeão, mas a gente não pode se fixar somente em quem levanta a taça, nós temos que também tentar olhar como um todo. E o Suárez fez um barulho muito grande aqui no Brasil, mesmo com uma idade um pouco mais avançada, ele já não é mais nenhum garoto, ele já não é nenhum grande atleta que foi do Barcelona ou do Atlético de Madrid quando estava na Europa, mas ele fez um barulho enorme. Foi importante ter o Suárez aqui no nosso campeonato regional para poder enriquecer o nosso campeonato. Isso também ajudou muito a difundir o Inter Miami. Sim. Aí agora, falando um pouco dos números, a gente teve uma temporada que se esperava muito do Inter Miami. Não só pelos nomes, não só pelas contratações, mas pelo que vinha se engatinhando de 2023, campeão da Leagues Cup. Foi o primeiro grande título da história do Inter Miami, ainda mais com o Messi recém-chegado. E muito se falava sobre quão bom eles estavam sendo na MLS. Não à toa foram primeiros colocados na Conferência Leste,
foram 22 vitórias, 8 empates e somente 4 derrotas em toda a temporada regular, o que acabou culminando no Supporter Shield, que enquanto alguns não dão a extrema ou a relevância suficiente, a gente não pode esquecer que foi esse título que convidou o Messi e o Inter Miami a jogar o Mundial 2025. Correto. Né? A gente não pode esquecer. E vale também a pena explicar que, apesar do campeão da MLS ser entre aspas, o que mereceria a vaga do Mundial, essa vaga só seria definida pós-sorteio. E a FIFA estava desesperada em conseguir alguém que pudesse representar os Estados Unidos como a sede desse Mundial, que vai ser o primeiro formato da história, que vai ser uma Copa do Mundo. Então, se achou ali uma forma de o melhor time da temporada regular e o Messi está no time, vamos casar os dois, vamos fazer o Inter Miami ser o grande anfitrião desse campeonato. Então o Supporter Shield ajudou muito para que o Messi e o Miami conseguissem chegar nessa temporada. Ainda sobre a Liga Norte-Americana, eu tenho alguns números que eu gostaria de apresentar, que são os jogos de casa contra os jogos que foram os visitantes. O Miami teve uma campanha muito parecida, independente se você estivesse no Lockhart Stadium ou em qualquer outro estádio nos Estados Unidos. Foram 19 jogos como mandante, 12 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 70%. E os jogos fora também não fogem muito disso. 18 jogos, ou seja, um a menos do que em casa, 11 vitórias, 4 empates, somente 3 derrotas. 68% de aproveitamento fora dos seus domínios. Isso chamou muito a minha atenção, porque não à toa o Inter Miami conseguiu sobrar tanto na fase regular, que foi o quê? Foi mesmo jogando fora, você ter a mesma qualidade de pontos. Fazer uma boa campanha fora dita muito como vai ser o seu ritmo. Muito. E eu diria, principalmente na Major League Soccer. Principalmente. E aí aqui não é nenhum desabafo ou nenhuma crítica, mas se a MLS seguisse os padrões de campeonatos como Brasileirão, como a campeonatos da Liga Espanhola, Liga Inglesa, o Inter Miami teria sido campeão nacional. Porque nós aqui não temos os playoffs. Nem aqui, nem na Europa. Lá são os 38 pontos rodadas corridas, primeiro que terminar é campeão. Então eu digo que esse formato, ele meio que sacrificou o bom time do Inter Miami. Porque você pega um campeonato que exige uma regularidade, você tem que ser regular ao longo de todo o ano para erguer uma taça. Mas aí você tem que jogar um mata-mata, que qualquer coisa pode acontecer. Às vezes você não está num bom dia, às vezes você não tá, o Messi não está num bom dia, por exemplo, o Suárez não está num dia inspirado, e você cai como caiu para o Atlanta United. Sim, que veio ali Pode falar. Não, Gustavo, mas o interessante disso é você... muito interessante disso é que isso, para mim, sempre foi visto como um campeonato à parte. O grande problema que eu vejo é que esse campeonato que eles ganharam, o Supporter Shield, que é um campeonato de pontos corridos, é muito diluído aqui. Por quê? Número um, a equipe não tem uma oportunidade de jogar com todas as equipes do país pelo fato de elas serem divididas em conferências. Então, é muito parecido com, basicamente, como é o basquete e o beisebol aqui, que os times ganham as divisões, levantam um troféu e aí começam os playoffs como um novo desafio, entendeu? Então, isso eu acho muito difícil para não só os jogadores digerirem, mas para os torcedores que estão mais acostumados a verem o futebol da maneira do calendário mais tradicional como vemos. Mas quando eu paro para ver o formato de tudo, para mim, o MLS Playoffs é um campeonato independente que começa no fim da temporada e tem muito valor. Esse é o grande problema. O valor que se dá aos playoffs aqui é o mesmo que se dá aos outros esportes e dilui o campeonato de pontos corridos, que é um grande desafio e uma grande conquista que o Inter Miami fez, que acaba sendo visto como um segundo troféu. Concorda? Então, mas houve outro troféu também, né? Precisamos falar dele, que foi o do meio do ano, que é uma outra Copa que foi agora introduzida aqui há 2 anos, que é a Leagues Cup, um troféu de verão, né? Onde as equipes do México e as equipes dos Estados Unidos entram em campo jogando também, né? Um mata-mata esquisito, com pênaltis nos empates, né? Algumas regras não tradicionais. Como foi o Inter Miami nesse campeonato, né? Que
que premia muito bem as equipes, né, financeiramente, e como isso acabou prejudicando, no seu ver, a equipe na segunda parte da temporada, né, que obviamente acabou com os playoffs contra o Atlanta United. Assistindo os jogos da Leagues Cup desse ano, me deu a impressão de que o Miami achava que podia ganhar o jogo quando quisesse. Eu não sei se é por conta de ser o atual campeão, de estarem defendendo o que poderia ser o bicampeonato, mas quando eu fui assistir alguns jogos, vale lembrar que o Inter Miami estava no grupo Leste 3, que tinha Tigres do México e o Puebla, que também é do México. O Miami ele ficou em segundo lugar, com apenas uma vitória e uma derrota. Perdeu para o próprio Tigres e ganhou do Puebla. Eu confesso que eu não entendo muito a regra dos jogos. Eu não sei como faz a questão do chaveamento, se é por sorteio. Eu confesso que essa parte da Liga Norte-Americana, das Copas também, ainda é muito obscuro para mim. Mas, enfim, aconteceu. Foi uma campanha que foi bem abaixo do que a gente esperava e deu essa impressão de que o Miami sempre achava que podia ganhar quando quisesse. Isso me deixou bem incomodado. Eu não sei o que você acabou achando dos jogos. Se você quiser dar um palpite aí, um olhar seu daí, dos Estados Unidos, daqui do Brasil eu tive essa impressão. O que você achou? Para mim, é aquele tipo de relacionamento de verão, Gustavo, que a gente vai, se emociona, gasta muita energia por um mês em algo que você sabe que não tem substância e rendimento. Então, durante a competição, como não há outros campeonatos, às vezes os campeonatos estão parados, você assistir esses jogos e criando esses desafios entre a Liga MX e as equipes da MLS são muito interessantes. A gente gosta de ver as equipes aqui jogando contra as equipes mexicanas. Isso é uma vantagem desse torneio. Mas, infelizmente, acaba suprindo, né, e munindo as equipes de gás no tanque para terminar a temporada regular. Não só isso, mas o fato de que você acaba parando o seu calendário regular por um mês, e aqui estamos no meio de novembro, com várias cidades dos Estados Unidos já ficando extremamente frígidas, e você tem que jogar um jogo em Nova York com a temperatura de 2 graus. Não há necessidade para se jogar uma semana antes do Thanksgiving. Então, não estamos aqui para falar do calendário, isso é um episódio que eu gostaria muito de fazer. Mas eu concordo com você que as coisas aqui talvez não são feitas com continuidade. É muito teste. Não vamos testar esse ano para ver se dá certo. Colou? Não colou. Então, o ano que vem muda se não colar. Isso, para mim, dificulta um pouco a vida do torcedor que quer, mais uma vez, se envolver, criar uma paixão com uma equipe regional. Isso é difícil se as coisas continuam mudando e as competições são diluídas mais ainda, porque a Leagues Cup acabou diluindo os playoffs. Quer ou não, porque todo mundo está um pouco de saco cheio da Liga. Vamos ser bem honestos. Começamos a jogar em fevereiro. Isso aqui não é o país do futebol. Isso aqui é um país que se consome em esportes em 3 meses. E já estamos jogando esse calendário por 11 meses. Bom, vamos falar mais de Inter Miami, porque, como eu falei, essa coisa de calendário, para mim, podemos falar por muitas horas, porque há muito a desenvolver. Você tem razão nesse ponto, porque aí você também joga esses calendários todos mistos, e não à toa também, aí vai meio que corroborar com o que aconteceu com o Miami nos mata-matas da Leagues Cup, né, que ganha do Toronto FC por 4-3, na Bacia das Almas, um jogaço. Para mim foi o melhor jogo do Miami em questão de futebol mesmo, foi o melhor jogo do ano do Miami, que tanto o Miami teve que se esforçar para ganhar do Toronto, e o Toronto por si, que já sabia que era difícil, não jogava em casa, era difícil demais, deu a vida e foi um jogaço, 4-3, que eu lembro que até que eu fiz um vídeo no Território MLS no Instagram, e ficou um vídeo super bacana, foi legal demais. E aí passa para as oitavas, pega um Columbus Crew extremamente embalado, fez uma fase de grupos impecável, e não à toa foi o campeão dessa temporada. O Columbus Crew ergueu o troféu, tudo bem, se for algum prêmio de consolo para o Inter Miami, perdeu para o campeão. Mas eu acho que é muito pouco, foi muito pouco. Ainda mais se tratando do atual campeão, que era o Miami até aquele presente momento. Então eu acho que vai muito de encontro ao que você falou. O calendário não foi feito para ser tão longo assim. Eles precisam ainda fazer mais testes, infelizmente, para tentar achar um meio termo, para poder fazer com que tudo fique brilhante aos olhos de quem está assistindo. Porque
eu vou até falar aqui do ponto sul-americano. É muito difícil acompanhar o Inter Miami. E eu acho que deve ser assim para os outros clubes. Porque a gente não vai ter só o torcedor do Messi aqui no Brasil. Vai ter quem gosta do New York City, que vai ter do Cincinnati, quem vai gostar do Montreal. Então, assim, é extremamente difícil chegar nos jogos da MLS. Isso é até um ponto que eu acho que eles precisariam rever. Porque por mais que nós aqui do Brasil estejamos igualmente distantes da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, as ligas entenderam que elas precisavam se ajudar. O que eu quero dizer com isso? Vamos estar na ESPN passando, vamos estar no YouTube passando, vamos estar no OneFootball passando. Então, o que eu quero dizer? As ligas, que são as gigantescas, entenderam que elas não podem se fechar num canal extremamente nichado, como é o caso da MLS com a Apple TV. Você vai fechar uma Apple TV que aqui no Brasil é extremamente difícil. O valor é alto se comparado a outros pacotes que nós temos aqui. Então, a pessoa, o usuário que quer muito acompanhar o Messi, quer acompanhar o Jordi Alba, quer acompanhar quem quer que seja, é muito difícil. E isso acaba meio que afastando. Pô, quero ver, mas vou pagar $20, você entendeu? E ainda não mais... vale a pena. Não vale. Não vale a pena. Porque principalmente na ideia, quando temos redes sociais, onde você pega, segue a equipe e você pega todos os gols, melhores momentos. Né? Temos maneiras de acessar o conteúdo sem precisar ser um assinante da Liga. Isso também é um grande problema que a gente sempre realçou, e eu fiquei muito assim, preocupado com o futuro do portal quando isso aconteceu, porque eu sabia que ia fechar um pouco as portas. A DAZN fazia a cobertura de vários jogos, e a DAZN era uma parceira nossa de assinaturas. Então, isso foi difícil para a gente. Perdemos o patrocinador e perdemos o fluxo de pessoas que vinham para o nosso site e iam direto para a DAZN assistir um jogo. Mas, olha, a parceria está no seu segundo ano, sabe? Então, eu acho que temos que ter um pouco de paciência, porque a qualidade do que estava sendo oferecido há 2, 3 anos atrás era muito abaixo do que a Apple fez em termos de pré-jogo, pós-jogo. Então, eu vejo que é assim, é um passo para frente, 2 passos para trás, 2 passos para frente, 1 passo para trás, e eles sabem que, no momento, né, o Brasil não é um mercado-alvo. O que mantém o Brasil na conversa é o fluxo de jogadores, como Gabriel Peck, Evander, os vascaínos, jogadores tem um fluxo, como você falou, o Luis Soares veio, né? Então, tudo isso tem ao menos trazido a liga mais próxima dos brasileiros, né? Mas em termos de acesso e monetário até, esquece. Para mim é um modelo que nem vale a pena considerar, né? Então, mas Gustavo, vamos falar um pouco da temporada do Inter Miami depois da Leagues Cup, né? A gente falou já dessa que aconteceu lá e, obviamente, depois que a Leagues Cup terminou, a equipe conseguiu fazer e conquistar o Supporter Shield, né? E aí nos playoffs, né, aconteceu o que aconteceu. Como você viu esse final de temporada do Inter Miami e, obviamente, a derrota para o Atlanta United, né, que surpreendeu o mundo com essa eliminação precoce de Lionel Messi e companhia? O Atlanta United que praticamente quase não consegue a vaga para os playoffs, né? Ele surge ali entrou quase de wild card, como exatamente. Nono lugar, se não me engano, consegue vencer a fase do wild card, e aí a consequência de você entrar por essa fase é você logo pegar o primeiro de cada conferência. E nesse caso, a dura missão de pegar o Inter Miami do Lionel Messi. Mas isso vai muito do que eu falei há pouco tempo atrás. Você completou, é outro campeonato. Uma vez que você já dá o título de Supporter Shield para o melhor time da liga na fase regular, você meio que deixa isso de lado. E agora vamos separar o joio do trigo, ou vamos separar o menino dos homens. Vamos falar agora de mata-mata. Em 2002 para trás, aqui no Brasil, nós tínhamos isso. O nosso Brasileirão era de pontos corridos até certo ponto. Passou daqui, do primeiro ao 8º, vão se matar aqui para ver quem vai fazer a grande final do Nacional. Então, é muito controverso. Tem gente que pede a volta desse tipo de formato aqui no Brasil, por exemplo, e tem gente que adora quando acontece isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que você não vai só permitir que o primeiro lugar seja o campeão. Nossa, mas já sabia que o Miami podia ganhar porque ficou em primeiro na regular. Você abre espaço para muita coisa que só o futebol é capaz de proporcionar. Como, por exemplo, o nono lugar bateu o primeiro grande estrelado, que era o Inter Miami.
E assistindo aos 3 jogos, eu também tenho um pouco do que foi o resumo desse ano. É de achar que o Miami poderia jogar mais do que jogou. Eu não sei se isso passou pela idade média do elenco, que é uma das maiores da liga, porque você pega, você pesa porque você pega os medalhões, joga tudo na responsa deles. E de certo ponto, eles abraçam. Não à toa o Suárez, junto com o Messi, foi o artilheiro do ano. E o Suárez tem um ponto a mais. O Suárez, em menos jogos, fez o mesmo número de gols que o Messi. Eu tenho até aqui um número que eu posso trazer aqui só para aumentar aqui a nossa estatística. Messi e Suárez terminaram com 21 gols cada. A diferença é que o Messi precisou de 30 jogos para isso e o Suárez 22. E nós não estamos falando de nenhum menino. Não é mais um jovem de 23 anos que é uma promessa. Não, já são realidades, já são ídolos, já são estrelas que estão beirando seus 40. E então, isso é o mais surpreendente. E só para você ver como eles foram realmente os grandes pilares dessa temporada, o Leonardo Campana, que é o terceiro maior artilheiro, tem 8 gols. Então veja, do 21 para o 8, você baseou todo o seu ano em 2 grandes jogadores, é verdade, mas 2 jogadores experientes, já rodados, que já mostraram por A mais B neste mesmo ano que as dores estão chegando. O Messi ficou fora praticamente 2, 3 meses, que o Miami teve que se reinventar, muito por conta da falta do seu grande principal pilar. Você encontra o Suárez numa fase maravilhosa, que ele se mostrou ser um bom jogador aí também, mas que também tem um problema crônico no joelho. Vai faltar na próxima temporada. E contra o Atlanta, eu senti isso. Eu senti a falta dos principais jogadores do elenco. Faltou um pouco de Sérgio Busquets, faltou um pouco de Jordi Alba, faltou um pouco do Messi e do Suárez, porque eles sentiram um ano. Você pega aí o Atlanta, que eu não tenho muito aprofundamento, mas eu sei que eles são um dos times mais jovens. Eles estão tentando trocar um pouco a sua base. Eles estão vindo com uma nova proposta de elenco. Isso vai pesar. Sim, grandes jogadores, né? Redondo. Isso vai pesar. Isso vai pesar. E eu acho que foi isso. Eu acho que foi a surpresa do mata-mata, somado à falta de futebol que em determinados momentos do ano, as eliminações passaram muito por isso, de um sentimento, poderia ter jogado um pouco mais, faltou um pouco de futebol das principais estrelas, com o fato de você ter o seu poderio ofensivo, a sua grande forma de fazer gols, a sua grande arma, entre jogadores que já são experientes, que já estão meio que pedindo banco, passagem, a aposentadoria já está logo ali. É algo a se pensar até para a próxima temporada. Então, a toa vai ter uma lista de corte, como você me contou, eu não sabia. E eu acho que é muito por conta de tentar renovar o elenco, porque percebeu-se ali uma lacuna. Nosso time é bom, extremamente pronto para fazer grandes jogos, mas é velho. Não vai aguentar longos calendários que começam em fevereiro e vão acabar em dezembro. É questão básica do corpo. O corpo vai pedir um tempo, sabe? Um timeout. Por favor, vamos dar um timeout aqui para respirar um pouco. Mano, o futebol não dá para fazer timeout. Não dá, e o elenco aqui conta muito e decisões de elenco aqui contam demais. Eu tenho minha experiência cobrindo a equipe de Los Angeles aqui, e uma das razões pelas quais eles têm sido bem sucedidos é o grande controle que eles têm em termos de custo. Nenhum jogador aqui está isento a sair caso ele se torne muito caro para a posição dele. Então, o lateral é um grande exemplo. A LAFC não gasta dinheiro no lateral, por isso eu acho até loucura o Marcelo está sendo cogitado aqui, porque é uma posição que eu sei que a diretoria do LAFC gosta de gastar muito pouco. Jogadores eficientes, jovens muitas vezes, como Diego Palacios, que agora está aí no Brasil, mas jogadores que têm um custo baixo e podem render grandes minutos, né, e dinheiro no futuro para suas equipes. Para mim, David Beckham fez um grande trabalho até agora, trazendo esses jogadores até aqui, mas ainda não entendeu exatamente como funciona o cap de salários da liga, que acaba prejudicando equipes que jogam mais durante a temporada, como foi o caso do Inter Miami, que jogou todas as Copas, né, esse ano, né, fora a Open Cup, onde eles não puderam, né, por causa das mudanças lá. Mas começamos a falar desse assunto, então vamos voltar para ele.
as estrelas da equipe, né, e o futuro delas, né? Tivemos o Lionel Messi na parada FIFA jogando pela Argentina, você pode comentar um pouco do que aconteceu, e obviamente, como eu falei, né, uma lista de possíveis cortes será anunciada, e são rumores até agora, né, mas me parece que o futuro de Luis Suárez na equipe é incerto. Então, vamos lá, do começo. Como você vê o futuro de Lionel Messi na Liga, né, e também de outros jogadores como o Suárez e talvez até do jovem Léo Afonso, brasileiro, que talvez esteja de saída do Inter Miami? Eu acho que é muito sobre a renovação, sabe, Celso? Eu acho que o Beckham, ele vai entender que o Miami agora que vai começar a ser competitivo. É um time muito jovem na questão de fundação. É um clube que veio aparecer em 2018 para frente. Não dá para você tornar um time do 0 ao 100 tão rápido. Demanda tempo, futebol, como qualquer esporte, seja um time da NBA, na NFL, você precisa criar a sua base para você começar a alçar voos maiores. O Kansas City Chiefs não pegou o Mahomes do nada e saiu sendo campeão. Teve todo um processo. O Tom Brady não chegou sendo campeão no Patriots na época para tornar ele o melhor jogador da história, com o melhor time da história. Foi necessário uma lapidação, foi necessário um trabalho coletivo, começar com uma base jovem e a partir dela você ir trabalhar. Eu acredito que o Beckham vai entender isso, porque o time começou a ser competitivo do ano passado para cá, e aí isso vai começar a formar a casca, como a gente brinca, né, aqui no Brasil. A gente vai criar a casca de vamos competir, vamos estar todos os anos nas grandes ligas, nas grandes copas, e uma hora isso é impossível uma hora não sofrer, não colher os frutos, né? E eu acho que possível saída dos jogadores, como Suárez e Jordi Alba, que são jogadores que tiveram bons números esse ano, a priori você olha e fala, você vai abrir mão de um jogador que foi tão eficiente em questão de números? Vai doer, mas é melhor você abrir espaço para algum outro jovem talento, porque dinheiro não é o problema. Ele já mostrou que dinheiro para ele não é problema. Então, já que o dinheiro aqui não é problema e eu estou numa liga que eu estou me sobressaindo em certos aspectos em comparação a outros grandes aqui do meu país, então vamos começar a olhar um pouco mais para a base, vamos olhar para os jovens talentos. Matias Rojas aqui do Corinthians, jovem, foi lá. Então, assim, existe um espaço para crescimento dentro da MLS, entendeu? Sim, claro. E eu acho que é isso que precisa ficar para o próximo ano. O Messi, eu acredito que por ser o Messi, ele é intocável. Eu acho que daqui a 2, 3 anos eu não vou me surpreender se ele largar o campo e começar a fazer parte de uma possível comissão. Ele até fez uma declaração que ele não se imagina técnico, mas eu duvido que ele não vai pensar em continuar o futebol como um diretor, ou como um gerente, como um manager. Ele pode acabar ajudando o Beckham no backstage. Então, o que eu imagino do Inter Miami para os próximos 2, 3 anos é isso. Uma necessidade urgente de você manter uma base mais jovem, você não apostar só nos medalhões, e essa possível lista de dispensa já muito mostra que eles estão querendo olhar para um futuro mais distante, não é só a curto, mas também a médio prazo. E eu acho que vai passar muito sobre o que o Messi vai querer dele para a carreira dele. Ele não vai sair do Miami, acredito que ele realmente aposenta aí. Queria muito, como sul-americano, que ele viesse para a Argentina terminar a sua carreira aqui no News Old Boys da Argentina. Mas isso não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Até pelo Mundial ser aqui, né, Gustavo? Sim. Então, eu acho que nas próximas 3 temporadas estará aqui. Aí depois disso, ele tem uma relação esquisita, né, com a Argentina, né? Então, para mim, eu vejo ele pendurando as chuteiras e você vê aqui que ele está se tornando uma marca, né? Como Tom Brady. Eu esqueci de falar sobre o jogo da Argentina. Como né? A Argentina jogou muito mal contra o Paraguai nessa data FIFA aqui. Foi um jogo muito abaixo, até inclusive do Messi. O time como um todo da Argentina, desde que ganhou a Copa de 2022, eu nunca achei um grande time. A galera elogia muito a Argentina, e é passivo de elogios mesmo. São bons nomes. Mas eu acho que hoje eles entenderam que o Messi não estará mais em campo daqui a pouco. Então vamos aproveitar esses últimos momentos que o Messi vai vestir a camisa da Argentina e vamos jogar por ele. E eu hoje entendo que a Argentina é isso. A Argentina é um coletivo pelo Messi. Não é um super time,
não são super estrelas jogando, mas eles entenderam que o Messi não vai estar mais daqui a pouco. É como, eu sei que não vamos abordar aqui o Cristiano Ronaldo, mas é como eu vejo Portugal jogando pelo Cristiano em Portugal. Não é uma boa seleção, não tem bons nomes a níveis de competitividade, mas eles entenderam que o Cristiano não vai parar daqui a pouco. Então eu enxergo muito isso no Messi. A Argentina jogou muito mal. O Paraguai é um time que, assim como Venezuela, está se demonstrando que não é mais aquele saco de pancadas, como todo mundo sempre taxou. É a Venezuela? 4-0. É o Peru? 6-0. Entendeu? O que eu quero dizer é que o futebol hoje está mudando tão rápido que times que anteriormente eram dados como sacos de pancada estão se estruturando. Estão se erguendo fácil. Estão se erguendo, porque estão entendendo como funciona o futebol. Demora, mas é antes tarde do que nunca. E o jogo contra o Paraguai foi isso. Um time que soube anular completamente o sistema ofensivo da Argentina, foi muito bem jogando em casa, teve um apoio dessa torcida enorme, teve a polêmica do diretor de futebol que proibiu camisas do Messi no estádio, ali em Assunção, no Paraguai, muito para poder meio que jogar a favor da seleção e não contra. Aqui no Brasil também teve um pouco disso, quando jogou contra o Brasil não podia tantas camisas do Messi da Argentina, mas falando especificamente da Argentina, foi muito mal, foi muito abaixo. Vamos ver como é que você vai desenrolar hoje na outra partida. Eu vou buscar aqui, hoje daqui a pouco. Hoje tem a Argentina jogando. Se você me permite, eu vou fazer rapidinho um Google aqui, para ver contra quem é. Se você souber, me sopra. Estou por fora, amigo. Peru às 9 da noite. Vai ser uma vitória. Vai ser uma vitória, porque vai jogar em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. O Peru é o último colocado da eliminatórias para a Copa do Mundo, então hoje eu acho que vai ser um saco de gols. Vai ser. Mas não é o que se apresenta. Normalmente eles fazem isso, né? Essas duas partidas de eliminatória para mim. Eu vi que o Brasil também foi bem criticado, mas um empate lá e uma vitória aqui já garante. Eu acho que a eliminatórias hoje em dia já não é o que era. Das contas é a Copa do Mundo. O que importa é a Copa do Mundo. Se você estiver lá você se vira. A Argentina, em 2002, perdeu para a Arábia Saudita. E foi campeão mundial. E foi campeã. Bateu da França. É o que resta. E aí fica a história, entendeu? É isso aí, amigo. Bom, 39 minutos de conversa aqui. Vamos terminando o nosso eu falo muito, hein? Território Entrevista. Não, eu também. Então ficou uma conversa muito boa. E, obviamente, esse vai ser um primeiro episódio de muitos, onde você vai voltar aqui e falar mais do Inter Miami. E cobrimos demais hoje também, cobrimos a história, né, e a trajetória do Inter Miami 2024 na Liga, né, os sucessos, como a vitória do Supporter Shield, o troféu mais injustiçado do futebol norte-americano, talvez, e, obviamente, o que não deu certo, né, como o peso, né, nas chuteiras dos jogadores mais velhos, que foi óbvio e claro na série contra o Atlanta United, onde um dos jogos ainda teve que ser jogado num estádio de futebol americano. Tudo isso pesou, né, para que os ex-Barcelonas acabassem suas temporadas um mês antes e entrassem nas suas férias. Mas, Gustavo, gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Território Entrevista. Você é um integrante muito importante da nossa equipe. Foi um prazer, né, dividir aqui o espaço com você, já que não tivemos ainda, tínhamos, né, ainda não tivemos a oportunidade de conversar entre si, né, e isso foi realmente um bate-papo muito legal com você. Você demonstrou toda a sua sabedoria aqui, não só do futebol, mas, né, do Inter Miami. Algumas palavras de adeus aqui antes de fecharmos a gravação. Não, só agradecer demais novamente, Celso. Eu fico muito contente desde o nosso primeiro contato lá no Instagram, quando você me perguntou se eu queria entrar para o time. Eu lembro que eu falei na hora, claro, já vamos conversar, vamos ver. É um desafio muito enorme e eu pego com muito amor e muito carinho tudo que eu faço aí para você, para o território, tanto Instagram quanto vídeo, se precisar. E realmente é uma paixão que eu tenho, que é falar, escrever e opinar sobre futebol. E com certeza, os próximos vídeos estaremos aí com muito orgulho, com muito prazer. E é só me chamar que eu tô por aqui. Fechou, bro. E realmente os camisas rosas continuarão no seu radar. E vamos ver aí o que faz o senhor Lionel Messi hoje à noite nesse jogo contra o Peru. Deve ser uma vitória fácil para o
o GOAT, como se diz aqui, e tenho certeza que ele continuará a ajudar a liga a crescer, né? Apesar de já não ter a ênfase, né, e a dominância que uma vez ele teve na sua carreira. Um abração para você, Gustavo, e com isso fechamos mais uma gravação e um episódio do Território Entrevista. Valeu! Valeu!